Experiência quase-morte, a princípio você chama aquela condição em que o indivíduo próximo à sensação de morte ou um risco à vida, ele experiencia condições que habitualmente, do ponto de vista humano, ele não teria como experienciar. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma parada cardíaca. Então ela tem uma cessação da visão, da audição, da percepção corporal. E ela descreve, por exemplo, coisas que aconteceram no momento em que ela estava completamente sem essas funções sensoriais. E a partir daí começa-se a questionar se o cérebro é realmente quem produz a mente, já que a pessoa teve percepções, descrições de coisas que aconteceram de fato e que ela não tinha como referir. A maioria dos casos são referidos em acidentes, avalanches em lugares que tem muita neve, parada cardíaca, em situações de choque hemorrágico, acidentes com traumatismo craniano e sangramentos intracerebrais. A gente tem relatos também de afogamentos, de gestantes durante o momento do parto. São os que a gente mais frequentemente tem visto. E existe algum padrão nos relatos que aparecem? Existem elementos em comum? Consegue-se classificar essas experiências quase-morte? As experiências que mais frequentemente são referidas é a visão de túnel, visão de enxergar uma luz brilhante, encontrar com um ser divino, experienciar também, por exemplo, que o pessoal fala muito, além dos parentes, passar a vida pela mente, perceber que ainda não é a hora de ir, escutar de alguém, olha, ainda não é a hora de você vir para cá, você precisa voltar, né? São coisas que, independente da cultura, os estudos feitos no mundo inteiro têm mostrado esse núcleo comum. Havendo em algumas culturas, parece sim, uma influência daquilo que a pessoa vive, inclusive do ponto de vista religioso, mas em termos de frequência de relatos, a questão do túnel, encontrar parentes, ou santos, ou sentir na presença de Jesus, ou de Cristo, ou de Deus, sentir paz, tranquilidade, serenidade, são as coisas que mais frequentemente são referidas. Quais são hoje as explicações para esses fenômenos? Bom, as explicações, existem aquelas materiais que tentam explicar, que vão desde de algumas manifestações semelhantes à EQM que já foram vistas em anestesias como a ketamina, também de processos cerebrais como a epilepsia, tá? Como alucinações, problemas de ordem psicológica. Outros tentam explicar também isso como sendo a visão de túnel, por exemplo. Em algumas vezes as pessoas chegam a referir como sendo resultado da lembrança da passagem no canal de parto. Então seria aquela primeira visão que talvez a criança tenha se ela tiver de olho aberto, né? da passagem pelo canal de parto. E existem as explicações transcendentais, onde de fato você tem descrições em algumas religiões de manifestações extracorpóreas, de visões espirituais, de elementos que são menos aceitos assim até o momento na ciência. O senhor tratou das percepções verídicas, das percepções não físicas verídicas. Eu gostaria que o senhor explicasse a respeito desse encaminhamento do estudo que o senhor tem dado e trazer, de repente, alguns elementos desses relatos que o senhor tem verificado. A percepção verídica é um recurso que a gente possui, muito interessante, de conseguir demonstrar de uma maneira documental o relato que a pessoa fez. Como, por exemplo, existe um caso referido na literatura onde a pessoa que estava em coma,
ela estava no estado de comatoso, ela não tinha percepção de nada. Quando ela retornou, ela descreveu a situação dentro do CTI e falou o número de série em cima de um monitor que fica próximo ao teto. Lugar onde nem as pessoas mais altas teriam condições de ver. E o médico chamou a equipe, quando o paciente falou e tal, e pediu uma pessoa da limpeza para ir lá limpar e ver se isso era fato. Aí a pessoa relatou, a pessoa que foi fazer a limpeza falou o número exatamente na sequência que o paciente tinha contado. Então, são situações desse tipo que a gente está procurando, porque se você não está vendo, ouvindo, e muito menos tem altura para chegar e ver, descrever o número, como que você descreveria esse número? Né? Uma pessoa que, por exemplo, refere elementos utilizados numa reanimação, num procedimento cirúrgico. Estou me lembrando que agora um amigo neurocirurgião, quando eu falei com ele que ia fazer essa pesquisa, ele referiu que um paciente contou para ele que ele estava operando esse paciente, o paciente estava completamente anestesiado, estava com circulação extracorpórea e tudo, e o paciente contou para ele o que ele e o médico conversavam e o comentário que o médico que o auxiliava fez e que ele não gostou. E ele confirmou que foi verdade.